Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para o nosso grupo, Guerreiros de Oração, a pedido do nosso pastor Luiz, que é o nosso dirigente do grupo. Ele me liga ontem à noite, dizendo para que eu desse uma palavra de reflexão ao grupo. E eu tentei fazer, apertando aquele microfonezinho, mas não achei vantagem naquilo não. Ele apaga no meio da estrada e acaba não deu muito certo. Mas então eu vou fazer na live mesmo. Me perdoe, irmãos, mas eu vou estar fazendo na live. E eu gostaria de falar sobre a parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, verso 25 ao 37, quando lá diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Veja bem, descia. Esta palavra descer no reino de Deus não é uma coisa boa. Não é. E então está dizendo, descia de Jerusalém para Jericó. Veja bem, Jerusalém, cidade abençoada. Jericó, cidade amaldiçoada. Saindo da bênção para a maldição. Isso é, todo aquele que sai da presença de Deus, ele acaba sendo maldito. Porque ele perde a proteção de Deus e acaba caindo nas mãos do inimigo. E a narrativa segue dizendo que o salteador o encontrou e o espancou e deixou ele meio como que morto. De maneira que quem passasse pela estrada e visse aquele homem, imaginaria que ele estava morto. E ele, por sua vez, vivo, mas quieto no seu lugar. Naquela ocasião passava um sacerdote por ali, vendo-o, passou de largo, ou seja, sem dar os cuidados necessários que aquele moço necessitava. Na mesma ocasião passou também o levita, e da mesma forma passou sem dar os cuidados. Perdão, moço. E logo após veio o samaritano, homem sem religião, conhecido como inescrupuloso, rejeitado pela a sociedade que se dizia povo de Deus, e vendo de longe, desce da sua montaria e corre até o encontro daquele homem que estava parecendo que morto, e percebe que ele estava vivo e necessitando de cuidados especiais. Volta na sua montaria, pega o vinho, lava-lhes as feridas, e ao terminar de lavar, ele volta na montaria e pega o óleo e unta as feridas daquele moço, leva para uma estalagem e ali cuida dele a noite toda. E pelo amanhã ele levanta e chama o dono da estalagem e diz: moço, eu preciso ir à minha viagem, mas eu vou deixar aqui 2 dinheiros. Dá e sobra para pagar as despesas dele, mas na minha volta eu passo por aqui. Se ainda tiver alguma coisa para terminar de pagar, eu pago e o levo comigo. Olha que interessante. Voltamos um pouco lá no sacerdote. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que tem o dever de cuidar do necessitado. O sacerdote é aquele que tem o dever de
ajudar o necessitado. E eu até posso conjecturar a situação daquele sacerdote. Ele fazendo uma oração, e eu diria hipócrita. Senhor, ele está ali olhando o moço, está indo para a igreja, ele vai dirigir o culto, ministrar no culto, não sei, oferecer sacrifício no altar, não sei. O que eu sei é que ele estava ali diante de uma situação em que ele ficou na encruzilhada, como muitas vezes nós estamos também na encruzilhada. Eu faço ou eu não faço? Eu só sei que ele estava diante daquele moço e eu acredito que ele ora dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou indo para Jerusalém para ministrar no culto hoje à noite. E agora eu encontro esse homem aqui na estrada, não sei se está morto e não sei se está vivo. Certo é que ele está aqui e eu não tenho como ajudá-lo, porque se eu tocar nele e ele estiver morto, eu estou imundo, não vou poder pregar, não vou poder ministrar no templo esta noite. Veja bem, a concepção humana para a concepção divina. O pensamento do homem com o pensamento de Deus. Deus não estava preocupado com o templo. Lá no templo, outras pessoas podiam chegar, orar, ministrar, oferecer sacrifício, dirigir o culto e muito mais. O momento era daquele moço que estava caído. A necessidade, ou quem tinha necessidades especiais no momento, era aquele moço que estava caído ali. Mas o sacerdote, preocupado muito mais com o templo, muito mais com o culto, muito mais com o que ia acontecer na igreja, do que com a vida que estava caída. E hoje, irmãos, não está muito diferente, não. Muitos de nós, eu não estou falando de outros não, de nós, às vezes nos embaraçamos com coisas desta vida, deixando o que realmente é necessário ser feito, fazendo aquilo que nos apraz, que é melhor para nós, e deixando aquilo que realmente tem que ser feito na obra de Deus. Irmãos, ser religioso é bom. E às vezes até preciso, mas a religião ela não é mais importante do que o religioso. A religião não é mais importante do que a alma. Não. O importante para Deus é a alma. O templo você arruma, se der jeito, se não der, você não arruma. A igreja você precisa ir, mas se não der para ir, porque você tem que ajudar alguém, não é problema você deixar, porque o verdadeiro culto é amar o seu próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Esse é o verdadeiro culto que Deus exige de nós. Nós não podemos nos apegar a dogmas e dizer, eu não posso fazer tal coisa para fulano, porque eu hoje tenho que fazer isso assim na igreja. Não posso. Porque não é assim que Deus vê a situação. O templo é para nós, sim. O templo é para nós. O templo é nosso. Mas o fazer é para Deus. Eu não tenho que fazer para mim, eu tenho que fazer para o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus me abençoa na medida de que eu vou abençoando os demais. Depois passa o levita, veja bem, passa o levita, cantor, às vezes até pregador, porteiro, tesoureiro, secretário, aquele 1001 utilidade da igreja. Muito útil na igreja. Vê o homem, acho que faz a mesma oração, Senhor, o Senhor está vendo, eu estou indo para o templo, eu sou o porteiro, e eu sou o cantor, ou eu sou o tesoureiro, e se eu pegar nele e ele estiver morto, eu estou imundo, não posso entrar no templo. Não posso fazer a sua obra, então não posso deixar de fazer a sua obra para vir cuidar dele. Quando a preocupação de Deus é, cuida dele, a minha obra eu ajeito quem faz lá.
É isso que nós temos que entender, que Deus nos chamou para servir. Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. E ele é o nosso mestre. Se ele veio para servir, eu que sou servo dele, tenho que servi-lo muito mais. E os meus conservos também. Esta é a situação. Veja bem, aí vem o bom samaritano, ou o samaritano. Aquele moço vem despreendido, na sua montaria, despreocupado, indo fazer a sua viagem. De longe ele vê aquele moço caído, não interessa se está morto, se está vivo, ele desce da montaria, vai correndo até onde está aquele moço caído. E naquele lugar, olha, o homem está vivo, meu Deus, ele está vivo. Essa é uma conjectura que eu estou fazendo. Olha, ele está vivo, graças a Deus, vou ajudá-lo. Volta na montaria, busca o vinho, lava as feridas. Depois das feridas lavadas, ele vai na montaria novamente, busca o óleo e unta as feridas. Leva o homem com ele para a estalagem. Não preocupado, se esse moço morrer, alguém vai pensar que foi eu que matei. Não, ele não preocupou nada com isso. A preocupação do samaritano é aquela: se precisa, eu vou ajudar, não importa a situação ou a condição. Levou para a estalagem, passou a noite cuidando dele. No dia de manhã ele precisava ir à viagem dele. E quando ele levanta de manhã, chama o dono da estalagem e diz: olha, eu tenho que ir na minha viagem. Eu cuidei dele, ele está bem. Eu vou deixar aqui 2 dinheiros para pagar as despesas dele. Dá e sobra. E vou na minha viagem. Quando eu voltar, eu passo por aqui de novo. Se ele ainda estiver aqui e ainda restar alguma coisa para pagar, eu termino de pagar e levo ele comigo. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Isso é muito importante, porque, na verdade, nós somos santos, mas somos falhos. Enquanto nós vivemos na carne, enquanto nós formos humanos, nós somos falhos. E na nossa falha nós precisamos de perdão. Jesus, ele veio, pagou pelo preço dos nossos pecados. E nele os nossos pecados são apagados. Mas a todo dia nós pecamos, nós erramos e necessitamos ainda de pagamento de perdão ou de pecado. João fala no livro, ou na primeira carta de João, capítulo 1, verso 2, meus filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós vier pecar, lembra que existe um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O samaritano é Jesus. Ele veio, nos tirou das mãos do salteador, porque estávamos mortos no pecado. Desculpa. Estávamos mortos aos pecados. Ele veio, pagou pelos nossos pecados, está cuidando de nós, mas ele teve que ir. Eu vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando ele vier, irmãos, essas picuinhazinhas, essas coisinhas que a gente ainda não dá conta de terminar de limpar, ele termina de limpar. Ele disse: quando eu voltar, se ainda houver alguma coisa para terminar de pagar, eu pago e levo ele comigo. E ele já está perto de voltar. Procure manter um padrão de santidade. Eu sei que é impossível, porque quando você fica muito santo, você não fica mais nessa terra. Mas ele diz: se tiver alguma coisinha, eu termino de pagar e levo ele comigo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém?